Isso aí, né? Falar sobre esses temas de saúde tem sido, assim, muito importante também para a gente aqui no Cabeça para Cima, porque pelo que nós recebemos dos nossos telespectadores, isso faz diferença. Muitas pessoas, às vezes, ouviram uma informaçãozinha, uma palavrinha que se disse num debate, né? Falando sobre um tema de saúde, e disseram, pera lá, deixa eu olhar esse negócio. E foram lá e, de repente, perceberam que tinham um problema, começaram a se tratar e isso é muito bom, né? Realmente é muito bom. Então, deixa eu começar com essa questão. Qual é a diferença entre a medula óssea e a medula espinhal? Então, como eu citei, quer dizer, a medula óssea, a gente compara, é o tutano, é o material que tem dentro dos ossos. E a medula espinhal é sistema nervoso. Então, é aquele tecido, aquela estrutura que tem dentro da coluna vertebral. Então, é muito comum a pessoa dizer assim, eu não vou doar medula, porque como é que eu vou doar minha medula se quando se tem um problema na medula, se fica paralítico, por exemplo. Então, não tem absolutamente nada a ver com a coluna vertebral, tem a ver, sim, com o material que está dentro dos ossos, que é esse tecido que produz os componentes do sangue e os componentes do sistema imunológico. Então, esse é um ponto que, na doação de medula, sempre traz alguma dúvida. E também uma outra coisa importante, assim, transplante de medula óssea não envolve cirurgia, o que é uma diferença importante para os outros tipos de transplante, transplante de órgãos sólidos, né? Então, não há uma cirurgia. A coleta da medula óssea, ela produz uma bolsa parecida com uma bolsa de sangue. E essa bolsa, como você mesmo disse no início do programa, ela é transfundida no paciente. Não existe um corte ou uma cirurgia propriamente dita para se realizar o transplante de medula óssea. Então, são fatores que acabam influenciando quem quer ser um doador, quem está pensando nisso, e a gente tem que esclarecer para evitar esse tipo de problema. Vamos nesse assunto que você está colocando, depois eu volto para a gente falar um pouquinho mais dos sintomas. Então, quem pode ser um doador de medula óssea? Quem pode ser um doador? Qualquer pessoa pode doar medula óssea? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa de qualquer idade? Qualquer. Doutor Bouzas. Você me permite, assim, existe uma diferença. Para que seja um doador de um registro, ou seja, um doador voluntário, a pessoa tem que ter entre 18 e 55 anos. É o período em que o registro de doadores voluntários aceita o cadastro como um possível doador no futuro. Agora, para uma doação entre familiares, é possível que seja feito em praticamente qualquer idade. Mesmo um bebê, ele pode doar para um irmão e até um irmão com 60, 70 anos pode doar para o seu irmão. Então, a doação familiar é um pouquinho diferente da doação de doador voluntário. O doador voluntário tem um limite de aceitação, que é 18 a 55 anos. E essa doação de medula, ela pode ficar também guardadinha lá num banco? Ou tem que ser assim, eu me registro lá, quero ser um doador, quero ser um voluntário, me registro e na hora que tiver uma necessidade, alguém vai chamar e isso vai acontecer. Como é que funciona isso? O doador de medula óssea voluntário, ele faz um cadastro com as informações pessoais, colhe uma amostra de sangue para que a gente possa determinar suas características genéticas e isso fica armazenado num banco de dados. Quando aparecer um paciente que precise de um transplante, então nós fazemos o cruzamento das informações do banco de dados de pacientes com o banco de dados dos doadores e chamamos o doador para realizar o procedimento. No caso do Marcelo, transplante autólogo é um pouquinho diferente, porque o transplante autólogo a gente tem que coletar a célula do próprio paciente, congelar essas células, guardar essas células, tratar o paciente com a quimioterapia mais adequada para o controle da doença e depois devolver as células do próprio paciente. Aí, no caso, envolve que você falou, que é o congelamento das células, a guarda para uso futuro. Perfeito. Mas, em geral, o transplante feito com doadores, a melhor maneira de se guardar a célula é no próprio doador.
E existe um outro tipo de transplante que utiliza células que são coletadas do sangue do cordão umbilical. É isso que eu queria te perguntar. Que também funciona como uma fonte de células para o transplante. Essa história, né? Essa questão do transplante, do uso do cordão umbilical, porque é uma fonte importante e segura aí para transplante de medula. Na verdade, o Brasil Cord, que é a rede de bancos públicos que a gente tem no Brasil e várias redes no mundo inteiro, armazenam sangue de cordão de mães que foram voluntárias. Esse material fica guardado em tanques e esse material também é rico em células, chamadas células tronco, que servem como fonte para o transplante de medula óssea. Esse sangue de cordão, ele é, na verdade, uma fonte alternativa para o transplante. Ou seja, quem não tem na família, quem não tem um doador voluntário, pode optar por tentar encontrar um sangue compatível nesses bancos de sangue de cordão umbilical públicos. Marcelo, depois do transplante, vida normal? Algum tipo de restrição? Vamos lá. Não, você tem, teoricamente, você tem 5 anos que você passa, que é o limite que você recebe, digamos assim, para você ser considerado 100% curado. Então, porque estatisticamente esses 5 anos são anos que você pode sofrer uma recidiva, no caso. Eu já estou há 21. Né? Então, graças a Deus, sequela nenhuma. E não só não tive sequela, como eu tive ainda uma bênção de Deus, que... Aí acho que o doutor Boza pode falar um pouco melhor, mas... A bênção é tua e ele vai falar, menino. Fala você. Mas depois ele vai explicar tecnicamente por quê. Mas uma das possíveis sequelas que você tem ao fazer o tratamento é a esterilidade. Né? E isso foi comentado. Na época eu fiquei ciente dessa situação, coletei sêmen em função disso, ficou armazenado esse sêmen durante um período após o transplante. E aí eu já tinha um filho de 3 anos. Eu ia te perguntar se você já tinha filho. Eu já tinha um filho de 3 anos. E aí, depois de algum tempo, conversando com a minha esposa, a gente decidiu que o nosso filho já era suficiente, enfim, a gente ia se dedicar a cuidar dele, enfim. E aí, passados 3 anos após o transplante, eu estava fazendo um curso fora do Brasil e num telefonema informal para minha esposa, para saber como é que estava, se estava tudo bem ou não. Ela falou, eu estava numa cidade, no zoológico, visitando o zoológico de uma cidade, e aí ela falou, você está sentado? Falei, tá, filho. Não está tudo bem. Falei, o que aconteceu? Senta. Falei, bom, tá bom. Você vai ser pai. Falei, não é possível. Mas a gente não tinha aquela informação. Você sempre contrariou tudo que seus médicos disseram, positivamente. Que coisa boa. Então, você contrariou mais uma vez. E aí, eu fui pai de uma linda menina que hoje tem 16 anos. Que bênção, então, de verdade, né? Foi uma bênção. De verdade, Uma isso aí, então... isso aí. Então, como é que uma pessoa pode perceber... o Marcelo, ele teve até uma questão assim, né? Como ele já falou, não tinha sintoma nenhum. O que pode ser muito complicado, né? Porque acha que está tudo bem, não liga, papapá. Mas quais são os sintomas? Eu já ouvi falar de cansaço, o senhor falou, né? Também essa questão, às vezes, de mancha na pele. Como é que a gente percebe? Ou quais são os sintomas que devem chamar a atenção de uma pessoa para que ela possa e deva procurar um especialista? Então, no que diz respeito às leucemias, que é o caso do Marcelo, que a gente tem agudas e crônicas, então vai variar com o estágio. Mas os principais sintomas, eles são relacionados a justamente o desarranjo que acontece na medula óssea.
Então, você imagina, por exemplo, uma leucemia mieloide aguda, como é o caso do Marcelo, ela vai produzir um tipo de célula específica em grande quantidade na medula óssea. E a medula para de produzir as outras células. Ou então ela acaba produzindo menos quantidade das outras células. Então, o que isso pode ocasionar? Se eu tenho, por exemplo, uma produção grande de células leucêmicas, eu vou diminuir a produção de glóbulos vermelhos, as hemácias. Anemia. Então, eu vou ter anemia, eu posso ter cansaço. Uma coisa que eu faria naturalmente, eu já não consigo fazer, eu tenho uma dificuldade, muito sono, né? Coisas desse tipo. Suor noturno também? Suores noturnos, pode acontecer, por exemplo, uma baixa da imunidade e desenvolver algum tipo de infecção com mais frequência, que você não estava, usualmente não produzia esse tipo de problema. A gengiva, né, doutor Bozo? Se houver, por exemplo, uma falha na produção das plaquetas, no caso, sangramentos, até ao escovar o dente, no caso, 8.000 plaquetas, é um risco. A pessoa pode ter um sangramento mais sério, com qualquer corte, qualquer tipo de agressão ou trauma, pode causar hematomas, manchas na pele. Desculpe. E, além disso, como eu já disse, dores ósseas, por exemplo. Se eu tiver uma produção muito grande de células que se acumulam dentro do osso, aquilo acaba produzindo uma pressão intraóssea e provoca dores. Então, isso é muito comum nas crianças, é muito comum em pacientes que têm grandes produções de células em um curto espaço de tempo. Também podem aparecer tumores pelo corpo, né, em diferentes localidades. Isso envolvendo as leucemias. Mas é lógico que o transplante de medula ele pode ser usado para tratamento de outras doenças. Tipo? Alguns tipos de tumores podem ser tratados, os linfomas, que são um tipo de câncer do sistema imunológico, né, que envolve os gânglios, envolve o baço, envolve esses órgãos, e também anemias graves, anemias congênitas, anemias adquiridas, às vezes. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma grande população de pessoas que sofrem por agressão por produtos químicos, né, na lavoura, ou produtos ou medicamentos, e que acabam afetando a medula óssea. E também podem ser, no caso, tratados com o transplante de medula. Então, assim, os sintomas mais importantes são esses que nós dissemos: anemia, fadiga, astenia grave, dores ósseas, sangramento, febre sem uma explicação muito grande. O que pode caracterizar a doença, um ou dois sintomas já devem levar a preocupar, chamar atenção, fazer uma pessoa buscar um médico, ou a gente só vai considerar se você tiver, por exemplo, 3 ou 4? Como é que é, assim, a questão desse volume? Não, é lógico que não se vai fazer um alarde, né? Nenhum alarme à população para qualquer cansaço, né, procurar um médico, não é bem assim. Mas é um cansaço sem causa de boa explicação, sem uma boa explicação. Contínuo, com mais né? intensidade, e que não era um problema que a pessoa usualmente apresentava. Então, E o que eu estava citando inicialmente é que, por exemplo, um simples hemograma pode ser um grande informativo para esse tipo de diagnóstico. Existem pacientes com leucemia, como o Marcelo, que disse que não sentia nada ou sentia poucas coisas, que só vão descobrir, às vezes, com um hemograma. Verdade. Né? Que é o exame do sangue, né? Análise do sangue. E existem pacientes que só foram descobertos, por exemplo, num exame periódico, durante um exame dentro de uma empresa. A empresa, fazendo um exame de rotina, identificou, por exemplo, uma alteração no sangue do paciente, que merece uma análise mais profunda. Então, pode-se de 0 a 80, né? Existem várias... Eu acho que esse aspecto na saúde, né, é uma coisa que está mudando muito, não estava acontecendo contigo, começou a acontecer, mais frequente, não custa a gente investigar, né? Vamos dar uma olhadinha, e aí a gente pode saber.
é bobagem, esquece. Ninguém precisa ficar neurótico com esse negócio, exato. Mas não dá moleza. Não né? ficar aguardando resolver sozinho. Acho que um ponto importante também é a percepção da família. Eu acho que a família, os parentes mais próximos, às vezes detectam coisas que você mesmo não detecta. Às vezes uma alteração no teu dia a dia, né? A pessoa mais próxima consegue detectar. É muito comum isso, né? Emagrecimento, falta de apetite. O sintoma, porque existe uma certa resistência da própria pessoa. Claro. Tem muita gente que, não, estou cansado, mas deve ser uma bobagem, devo ter me alimentado mal na véspera e tal. Então, quer dizer, o papel da família é muito importante, eu acho. O papel da esposa em relação aos homens, né? Muitas vezes de fazer mesmo que ele vá ao médico, porque essa resistência realmente é grande. Não é à toa que os homens morrem 7 vezes mais do que as mulheres, né? Eu ouvi ontem à noite essa estatística, porque eles simplesmente não cuidam da saúde, porque eles resistem mais a fazer exames, porque eles resistem mais a procurar um médico, porque acham que isso é coisa de mulher. Graças a Deus isso está mudando, mas ainda é uma realidade no nosso país, né? Vou para o nosso intervalo mais uma vez, eu quero voltar. A gente estava falando nessas questões, uma pessoa que esteja em tratamento de câncer ou tenha câncer de próstata, ele pode, de repente, ter problemas na medula óssea, ou ele pode ser um doador de medula óssea, como é que isso funciona? E queria também entender com vocês, existe risco para quem se dispõe a ser um doador? Que tipos de riscos são esses? Além do doador, o próprio paciente, né? O Marcelo falou, tinha um risco dele ficar estéril. Que outros riscos uma pessoa que faça um transplante de medula óssea está submetido a? Tá bom? No próximo bloco, vamos lá. Cabeça pra cima.